Neste vídeo eu vou mostrar como está a minha carteira pública de investimentos. Já vou adiantando que está complicado, a coisa está feia, o mercado está caindo e a minha carteira também está caindo. É um grande prejuízo aí que eu estou tendo, eu vou mostrar tudinho para vocês, todos os detalhes. E nesse vídeo também eu vou mostrar os dois novos ativos que eu coloquei na minha carteira. Uma ação e também um fundo imobiliário. Eu vou explicar os motivos que me levaram a comprar esses dois ativos. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E se você não me segue lá no Instagram, @rudineisilva1. Eu estou postando conteúdo todos os dias lá, respondendo as dúvidas do pessoal. Então já aproveita e me segue lá também, beleza? E a empresa que eu coloquei na minha carteira esse mês foi a Sanepar, código de negociação SAPR3. E eu comprei SAPR3, eu não comprei SAPR4 nem SAPR11. Por que que eu faço isso? Eu não compro ações com final 4 e também não compro ações com final 11. Se você olhar os sócios majoritários das empresas, eles possuem ações ordinárias, ações com final 3. Então, para mim, a ação de dono, para quem tem a cabeça de dono da empresa, é final 3, então por isso eu só compro ações com final 3. Nós vamos olhar aqui os números dos indicadores fundamentalistas da Sanepar, começando pelo Dividend Yield, que atualmente está em 8,31%, está acima da média. A média da empresa é de 6,18%, então estamos aqui com 8,31%, estamos com dividendos acima da média. Outro indicador interessante para a gente olhar é o PL. A empresa tem um PL histórico aqui de 6,98 e atualmente estamos com 4,41. Então ela está com um PL abaixo da média. O PL é o preço pelo lucro. Outro indicador bem interessante da empresa é o PVP. Atualmente a gente tem um PVP aqui de 0,58, então teríamos 42% de desconto em relação ao valor patrimonial da Sanepar. A média é de 0,97, então estamos com um PVP bem abaixo da média, que é um número bem interessante. Outros indicadores aqui para a gente dar uma olhada é a dívida líquida pelo EBITDA. Isso aqui representa quantas vezes a empresa precisaria, de quantos EBITDAs a empresa precisaria para pagar a sua dívida caso ela quisesse, quantos anos aí do EBITDA. Então temos um EBITDA de 1,74 vezes, a média é de 1,65. Então está um pouquinho acima da média, mas um número bem legal para a gente olhar aqui, para a gente olhar se a dívida está alta ou não, seria um número de 3 vezes. Então se ela tivesse uma dívida líquida pelo EBITDA acima de 3, significa que ela estaria com a dívida um pouco fora do controle, um pouco a mais do que ela deveria ter. Mas 1,74 é um indicador bem tranquilo aqui no caso de dívida. Margem bruta da empresa de 57,99, então uma margem bruta bem alta. E a margem líquida em 20,3%. Se a gente olhar aqui, ela está acima da média, A média é de 17,18%, então uma margem líquida bem acima da média aí da empresa, o que é muito bom. O ROI atualmente está em 13,11%, a média de 12,19%, então ela está com ROI aí de quase 1% acima da média. Então a empresa aí com ótimos indicadores, pagando bons dividendos, um PL baixo e também um PVP baixo, pouca dívida e um bom ROI. Então, ótimos indicadores fundamentalistas aí para a Sanepar. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns gráficos para a gente ver aí como a empresa veio evoluindo nos últimos anos. Esse gráfico aqui é a receita líquida de 2008 até 2022. A gente consegue ver que vem uma escadinha, sempre crescendo aí todos os anos. Em 2008 a empresa tinha 1,3 bilhões de receita e em 2022 ela teve 5,6 bilhões de receita. Então a receita cresceu e cresceu muito, Cresceu todos os anos em forma de escadinha, que é aquilo que a gente sempre busca para uma empresa. Tem mais dois gráficos que eu quero mostrar aqui para vocês. Outro gráfico é esse aqui, que é o gráfico do lucro líquido. Em 2008 a empresa teve um lucro líquido de 141 milhões e em 2022 o lucro foi de 1,1 bilhão. Então o lucro acompanhou a receita da empresa. Existem muitas empresas que crescem a sua receita, mas não crescem o seu lucro, porque os custos aumentam muito. E aqui na Sanepar não, o lucro cresceu junto com a receita, o que representa aí que a gestão da empresa, as pessoas que administram a empresa estão fazendo um bom trabalho, conseguindo também controlar os gastos e aumentar a receita, o que dá um lucro também muito maior, como a gente pode ver aqui no gráfico. E o terceiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o de dividendos. Em 2008 a empresa aqui pagou 3 centavos por por ação, Não é fundo imobiliário, que a gente está falando de ação, estou acostumado mais a falar aqui sobre fundos imobiliários. Então ela pagou aqui 3 centavos
por ação em 2008, e aqui em 2022 a empresa pagou 27 centavos, então cresceu muito os dividendos da empresa também, e aqui em 2022 foi dividendos recordes, a empresa pagou aí muito dividendo, então ela cresceu a sua receita, cresceu o seu lucro e também cresceu a distribuição de dividendos, o que é ótimo para quem é acionista e ou deseja ser acionista da empresa. Olhando aqui no gráfico das cotações da Sanepar, nos últimos 12 meses a empresa teve uma valorização de 4,02%, mas se a gente colocar aqui nos últimos 12 meses, ela teve uma desvalorização de 14,5%. Então nos últimos 12 meses ela está com uma grande desvalorização, ela veio caindo bastante, por isso aí eu entrei comprando as ações, na minha opinião elas estão baratas, e por isso esse foi um dos motivos também que me levou a comprar. Vários indicadores, fundamentalistas muito bons, gráficos de receita, lucro e dividendos crescentes, e também a cotação aí caiu nos últimos 12 meses sem nenhum motivo, então talvez seja um bom momento para ter comprado a empresa. Nem tudo são flores, nas empresas sempre tem algum probleminha, algum ponto negativo, e o da Sanepar é esse ponto negativo aqui. Ela tem o estado do Paraná como seu sócio majoritário com 60% das ON. Lembra que eu falei que os sócios majoritários eles sempre têm as ações ON? Então aqui o estado do Paraná tem 60% das ações ON. Mas ainda sobra um bom free float e ela tem tag along nas ações ON, aqui um tag along de 100%, assim como ela também tem na PN. Claro que a PN está com 100% aí de free float e as ordinárias, ON, está com 39,9% de free float. Free float é a porcentagem das ações que estão no mercado. Por exemplo, as ações PN estão 100% no mercado para serem negociadas. Já as ações ON, 60% está com o governo e praticamente 40% está no mercado para ser negociado, mas mesmo assim é um bom free float aí nas ON. Então o ponto negativo é que tem o governo como sócio. Mas aqui no estado do Paraná a gente já passou por vários tipos de governo, de esquerda, de direita, governos bons, governos ruins, e mesmo assim a gente viu lá naquela linha de receita e de lucro que ela sempre entregou bons resultados. O governo aqui no Paraná, eu moro no Paraná, eles não costumam ficar botando o dedo ali na empresa, eles deixam a empresa trabalhar porque ela entrega bons resultados. Mais uns números aqui que eu quero mostrar para vocês também. Se a gente olhar aqui, o patrimônio líquido nos últimos 3 anos saiu de 6,9 bilhões para 8,7 bilhões, então ela cresceu bastante o patrimônio líquido. Aqui no fluxo de caixa livre de CAPEX, esse aqui é o fluxo de caixa descontando os investimentos que a empresa faz. Então nos últimos 3 anos aqui deu positivo. E uma coisa muito interessante é a gente olhar aqui essa linha do CAPEX. O CAPEX são os investimentos que a empresa faz. Então no último ano, em 2022, ela investiu 1,7 bilhões e ainda teve um fluxo de caixa livre de CAPEX de 247 milhões. Então a empresa está investindo pesado. Aqui no Paraná tem muitas pequenas cidades que ainda não têm muito saneamento básico, um saneamento básico de qualidade. Então a empresa está investindo pesado aí, nas cidades mais pequenas aqui do Paraná para estar melhorando o saneamento básico. Isso provavelmente vai trazer muito retorno para a empresa lá no futuro. Olhando aqui o payout, ela distribui uma pequena parte apenas do seu lucro. O payout é o quanto do lucro que a empresa distribui para os seus sócios. Então aqui o payout de 2022 foi apenas de 27%. Então ela consegue ainda distribuir muito mais, ela tem muito a crescer e também muito mais a distribuir para os seus acionistas. Então aqui eu tenho a boleta de compra das ações da Sanepar. Eu comprei essas ações no dia 16/3 e eu estou gravando esse vídeo no dia 18/3. Eu não consegui mostrar para vocês ali comprando as ações, mas eu tenho aqui a boleta. Tem aqui a quantidade de 91 ações, na verdade foram 92. Quando eu comprei essas 91, eu vi que sobrou um saldo ainda lá na corretora, então eu acabei comprando mais uma ação da empresa. Então foram 92 ações da Sanepar. O preço médio aí pago pelas ações foi de R$ 3,41, investimento total de R$ 310,51. Então esses foram os motivos aí que me levaram a comprar a Sanepar. Bons indicadores, gráfico de receita, lucro e dividendos crescentes, e também aí o patrimônio crescendo e a empresa investindo muito, investindo pesado para o seu crescimento e sua expansão. Então eu acredito que no futuro aí ela vai dar bons resultados e vou continuar comprando as ações da empresa. Agora vamos olhar aqui o fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira e depois eu vou mostrar como é que está o resultado aí da minha carteira. E o fundo que eu coloquei na minha carteira foi o HGRU11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo de renda urbana. Ele investe em imóveis comerciais. Ele tem uma boa liquidez, acima de 25 mil negociações, dividend yield atual de 0,74%. Ele é um fundo bem grande já, com 2,3 bilhões de patrimônio,
e o PVP está em 0,94, então a gente tem 6% de desconto em relação ao valor patrimonial. Descendo aqui mais para baixo, a gente tem outras informações, como por exemplo aqui o resultado dos últimos 12 meses, ele pagou 10,24% em dividendos, um total de R$ 11,81 por cota. Então ele está pagando um bom dividendo, né? Por ele ser um fundo de tijolo, com 10,24%, é um bom dividendo. Olhando aqui no gráfico do dividendos, desde 2018, né, julho de 2018, o fundo pagou dividendos constantes, né? Então ele praticamente não teve nenhuma queda de dividendos, né? Ele teve só aumentos, né? Aqui teve algum não recorrente, né, que ele acabou distribuindo mais, mas voltou aqui para o seu patamar normal. Então ele teve um aumento de dividendos, mas em nenhum mês ele pagou aí dividendos muito baixos, como a gente vê em outros fundos. E mais algumas informações aqui para a gente ver. Uma coisa muito interessante aqui é o gráfico do valor patrimonial. Isso aqui é muito importante nos fundos de tijolo. Quando o fundo teve o seu IPO, ele estava com um valor patrimonial de R$ 97,46. E agora ele está com um valor patrimonial de R$ 122,78. Isso aqui mostra que a gestão está fazendo um bom trabalho e que os imóveis estão se valorizando. E é isso aqui que protege o investidor de fundos de tijolo contra a inflação. Sempre que você olhar aqui e esse gráfico não estiver subindo, tem algum problema com os imóveis, talvez eles não sejam bem localizados ou talvez não sejam bons imóveis, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque o que protege o investidor em fundos de tijolo, fundos de papel é outro caso, tá? Em fundos de tijolo, o que protege o investidor da inflação é a valorização do patrimônio, dos ativos do fundo. O fundo possui 17 ativos em 4 estados, então ele é bem diversificado tanto em regiões como também em ativos. Vacância, 100% aqui de ocupação física e também 100% aqui de ocupação financeira. Então todos os imóveis estão ocupados e estão gerando o máximo potencial de resultados também, o que é muito bom para o fundo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no relatório gerencial. A gente já consegue ver aqui a composição do patrimônio. Então, a maior parte do patrimônio está investido em imóveis, né? 1,8 bilhões são o valor dos imóveis que o fundo tem no portfólio. O fundo também tem 300 milhões investidos no fundo imobiliário SPVJ11 e também tem mais 90 milhões em cotas de outros fundos imobiliários. 160 milhões do patrimônio estão investidos em CRI, 34 milhões em renda fixa e o fundo também tem 21 milhões de parcelas a receber. O fundo também tem uma dívida, né, de 190 milhões por aquisições de ativos, então foram ativos que o fundo comprou e ele ainda deve 190 milhões, o que dá um patrimônio de 2,2, quase 2,3 bilhões. Essa dívida aqui é praticamente insignificante se você olhar aqui um patrimônio de 1,8 bilhões só em imóveis. Então, bem tranquilo aqui na questão dessa dívida. Tem mais algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, que é interessante a gente olhar. Aqui estão os principais locatários do fundo, né? O Carrefour, que representa 39,4% da receita, Lojas Pernambucanas, que representam 18,3%, Anima, com 9,7%, a Edux, com 18%, DMA, representa 5,7% da receita, e aqui temos outros locatários aí que representam ainda 9% da receita. Então, os 3 principais setores que esse fundo investe, né? O setor educacional, aí, com escolas, faculdades, o varejo de vestuário, com 18,3%, e o varejo alimentício, com 46,2%. Uma coisa que eu gosto muito aqui é que o ramo de educação vem crescendo muito no Brasil e ainda tem muito para crescer. Então, ele investe 32,4% do seu patrimônio nisso, e o varejo alimentício com 46,2%. Todo mundo sabe que o varejo de alimento é um tipo de comércio, né, que praticamente nunca vai ter fim. As pessoas precisam comer, elas precisam comprar comida, então é um ótimo setor para estar se investindo. Não gosto muito do setor aqui de vestuário, porque é um setor muito competitivo, com pouca diferenciação, então as margens acabam baixando muito, assim como o setor também de imóveis, né, de eletrodomésticos e eletrônicos. A gente pode ver, tem vários varejistas aí quebrando, mas com 18,3% é um percentual pequeno da receita, então eu acho que vale a pena investir nesse fundo. Então esses foram os motivos que me levaram a comprar esse fundo. Ele é bem diversificado, tanto em setores como em ativos, em regiões também, está com bons indicadores fundamentalistas e está pagando bons dividendos, então eu acabei comprando cotas deste fundo também. Então aqui eu tenho uma boleta também de compra do HGRU, eu comprei ele no mesmo dia que eu comprei as ações da Sanepar, no dia 16/3, eu comprei 8 cotas, o valor
que eu paguei por cota foi de R$ 115,22, total investido de R$ 921,75. Então foi um investimento de R$ 1.236 aproximadamente, esse fundo imobiliário e também nas ações da Sanepar. Agora eu vou entrar lá na Clear, que é a corretora que eu faço meus investimentos, e eu vou mostrar para vocês como é que está aí, quanto de prejuízo eu estou tendo até agora na minha carteira. Já entrei aqui na minha conta na Clear, então aqui eu tenho todos os ativos que eu possuo na carteira, né? O patrimônio atualmente está em R$ 38.904,10. Olhando aqui eu tenho 100% em renda variável, não tenho tesouro direto e também não tenho saldo na conta, né? Na verdade tenho aqui 38 centavos, então quase R$ 40 mil aí nessa carteira. Aqui eu tenho todos os ativos, né? O CVBI, GGRC, HCTR, tenho aqui IRB também, uma posição pequena, mas eu tenho, RBRR, RZTR, Sanepar, VGA, VGIP, VILG, eu tenho todos os fundos aí que vocês já conhecem, acho que eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre isso, VILG 11 também. E aqui embaixo eu tenho então a situação aqui da carteira, então total de R$ 38.900, deixa eu só fechar aqui, e um prejuízo de R$ 5.249,73. Isso aqui é vida real, tá pessoal? Investir é assim mesmo. A gente tem altos e baixos, né, como o mercado financeiro, e aqui a gente tem uma queda de 5.249, tá? Mas isso é um prejuízo? Eu não considero um prejuízo porque eu não vendi nenhuma ação e nenhum fundo imobiliário, então eu ainda não tive esse prejuízo e provavelmente não vou ter esse prejuízo porque eu não vou vender. E o mercado não vai ficar caindo para sempre, ele vai ter que subir uma hora e quando ele subir eu vou recuperar tudo isso daqui. Então eu não calculo isso como um prejuízo, apenas como uma queda temporária de mercado. E na verdade agora, com essa queda do mercado, é a hora da gente estar comprando mais ativos, investindo mais forte em ações e fundos imobiliários, para que no futuro, quando ele volte a subir, a gente tenha aí esse ganho de capital na nossa carteira também. Então talvez agora seja, talvez não, tenho certeza que agora é um dos melhores momentos aí para a gente estar comprando ações e também fundos imobiliários, por isso eu continuo investindo e fazendo essa carteira e botando mais ativos nessa carteira para fazer ela crescer. E aí quando tiver esse ganho de capital, o meu ganho de capital vai ser muito maior, né? Quando o mercado voltar a subir, o meu ganho de capital vai ser ainda maior. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Não se esquece de me seguir lá no Instagram também, @rudineisilva1, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.